Ou seja, a própria Bíblia foi feita, projetada para falar de Jesus. Queridos, eu peço que uma vida ore, agradecendo pela primeira parte do trabalho, pelos louvores, e interceda pela palavra que será ministrada agora. Os irmãos podem sentar. Agradecemos a presença dos amigos e dos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15 e 16. Nós meditaremos nesse verso hoje, tendo como base o nosso tema, zelo pelas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 e 16, e eu peço que depois de nós lermos o texto, você permaneça com a Bíblia aberta, não a feche. Nós vamos examinar o que essa passagem tem a dizer para nós nessa noite. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Meus queridos irmãos, a pergunta que nós devemos fazer nesta noite, uma pergunta de forma sincera que nós devemos fazer, não para os outros aqui, fazer para nós mesmos, para o nosso coração, diante de Deus, é a seguinte: qual é a nossa visão acerca da Bíblia? Qual é o nosso conceito, a nossa opinião, a nossa visão da Bíblia? Você reconhece de fato a Escritura do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus, como padrão, como regra suprema, como tribunal supremo da nossa consciência, no que tange a crenças, a doutrinas, porque doutrina significa ensino. Hoje o pessoal tem uma ojeriza, com um medo da palavra doutrina, mas meu irmão, doutrina significa ensino. Agora, a doutrina, ela pode ser um ensino errado ou verdadeiro, mas o fato é que você tem e crê que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é o tribunal supremo da nossa consciência no que diz respeito, no que tange a doutrinas e a práticas. A partir do texto que nós acabamos de ler, eu pretendo apresentar aos irmãos nesta noite
o que a Bíblia ensina acerca de si mesma. Ou seja, o que a Bíblia ensina acerca da Bíblia. As marcas distintivas, verdades preciosas que se aplicam à nossa vida, à nossa peregrinação aqui, e que tem grandes implicações do que essa palavra de Deus ensina dela mesma. E como é que essa palavra de Deus, ela se conecta ao Evangelho? Porque você sabe, irmãos, que quando nós falamos, quando Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus, irmãos. O Evangelho não é um conceito, o Evangelho não é um dogma, o Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Portanto, porque o coração da Bíblia, irmãos, é Cristo. Nós acabamos de ler, as Escrituras testificam de mim, e essas Escrituras é do Antigo Testamento. Então, irmãos, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Os antigos olhavam, e quando eu falo os antigos, eu estou me referindo aqui, os santos do Antigo Testamento que viveram antes da vinda de Cristo, os antigos, nossos irmãos, eles olhavam para a frente, para uma promessa de que iria vir o Redentor, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, descendente de Abraão, da tribo de Judá. Portanto, eles olhavam para uma promessa para frente, uma promessa que iria se cumprir. E nós, que já vivemos depois da vinda de Cristo, nós olhamos para trás, olhamos para o passado e agradecemos a Deus porque a promessa se cumpriu, ipsiliter, ao pé da letra, de uma ponta a outra, a Bíblia orbita em torno de Jesus, irmãos. E quando Paulo, aqui nesse texto, ele escreveu a sua segunda carta, que ele já estava se despedindo, ele já ia ser condenado. Ele escreve essa segunda carta a Timóteo. Timóteo era seu amigo. Timóteo era amigo verdadeiro e seu amado filho. É assim, com esses adjetivos, obrigado, irmão, que Paulo se refere a Timóteo. Meu amado filho na fé. E essa última carta foi a sua última despedida. A última carta do maior teólogo da igreja, do maior missionário da igreja, do maior pastor que existiu na história da igreja e do maior escritor do Novo Testamento. 1/3 do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu, irmãos. Foi escrito por ele. E nessa preciosa carta, que é a última dele, tantas verdades valorosas, irmãos, ele apresentou. E um texto magno aqui sobre o que a Bíblia ensina sobre a Bíblia é esse que nós acabamos de ler. E eu queria nesta noite chamar a sua atenção para pontuarmos algumas verdades que esse texto nos mostra do que a Bíblia ensina sobre a própria Bíblia. A primeira delas que eu quero destacar é que Paulo diz no texto que as Escrituras, elas são sagradas. Leia comigo novamente os versos 15, que diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, porque desde criança, desde pequenininho, você conhece o que, irmãos? Você conhece as sagradas letras. Timóteo era um filho de uma mãe judia, crente em Jesus Cristo, a sua mãe. Seu pai era um grego. E muito provavelmente um pagão, que não tinha se convertido, e já era falecido o pai de Timóteo. Quando Paulo encontrou Timóteo na região sul da Licaônia, sua mãe Eunice e sua avó Loide era que tinha desde pequenininho ensinado Timóteo na fé, ensinado Timóteo na catequese, na formação, no discipulado de Timóteo, que no futuro
seria o companheiro de missão do apóstolo Paulo. E o que Paulo diz nesse texto é que Timóteo ele aprendeu as santas letras desde pequeno. E dentro da própria carta você vai saber quem foi que ensinou ele. Sua avó Loide e sua mãe Eunice. Elas, a mãe e a avó de Timóteo, ensinaram fielmente, irmãos, os escritos do Antigo Testamento. Porque quando ele diz, desde pequeno, aprendes as sagradas letras, lembrando aqui que as letras que ele se refere é o cânon do Antigo Testamento, pois o Novo ainda não tinha sido formado, estava em processo de composição e de formação. Então, a avó e a mãe de Timóteo ensinaram os escritos do Antigo Testamento desde a infância, por assim dizer, preparando o caminho para que Timóteo pudesse aprender, receber e acolher o Evangelho. O apóstolo Paulo tinha uma visão, irmãos, elevada das Sagradas Escrituras. Para ele, a Bíblia ensina as verdades indispensáveis, tanto sobre a lei quanto o Evangelho, aos seus ouvintes. E Paulo considerava as Sagradas Escrituras como as próprias palavras de Deus. Entenda bem, que ele diz assim, as santas letras, ele está se referindo, já digo, de Gênesis a Malaquias. E aí, irmãos, ele entende que essas sagradas letras, como própria palavra de Deus, foram escritas para a instrução ética de nós, os cristãos, e como testemunho também do Evangelho ao mundo. Não é por acaso, irmãos, que ele usou as palavras aqui, sagradas letras. A tradução literal aqui é escritos sagrados. É uma designação comum do Antigo Testamento para os judeus de língua grega. Timóteo, irmãos, ele aprendeu o alfabeto hebraico por meio das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele foi alfabetizado por meio da Bíblia, das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras. E o termo aqui significa dedicado ao uso santificado. Timóteo aprendeu isso, irmãos. A santidade de todo o conteúdo bíblico depende, em última instância, da graça de Deus, por natureza. Então a Bíblia ela foi, irmãos, preparada, ela foi inspirada para dar testemunho tanto de Cristo quanto da nossa instrução ética. E o que eu acho interessante é que ao longo de um processo amplo, irmãos, longo e complexo, se deu essa formação das Sagradas Escrituras. E digo mais, irmãos, não existe livro como a Bíblia. Não foi dada, a Bíblia ela não foi inspirada, projetada apenas para transformar o ser humano com base no seu conteúdo. Não apenas isso, irmãos. Mas a Bíblia, ela foi dada para nos levar a Jesus Cristo. Queridos, o ponto que Paulo parece reforçar aqui é que Timóteo, confiante na natureza inspirada das Sagradas Escrituras, pode também confiar que ela, as Sagradas Escrituras, é útil para corrigir, para disciplinar, para exortar. E essa utilidade está, em primeiro lugar, no fato de que ela tem origem no próprio Deus. Se as Sagradas Escrituras não tivessem origem no próprio Deus, irmãos, ela não teria nenhuma utilidade. As Sagradas Escrituras que nós estamos analisando, ela é a base da nossa fé, da nossa crença. Todo cristão crê que a origem das Sagradas Escrituras é oriunda do próprio Deus. Daí o termo Sagradas Letras. Eu digo aos irmãos que a visão que nós temos da Bíblia revela muito de nós mesmos. A sua visão
que você tem da Bíblia revela muito de você mesmo. A minha visão das Sagradas Escrituras revela muito de mim mesmo. Nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna. Esse período tão complexo, irmãos, nós vivemos num mundo que não é o mundo dos nossos avós. Entenda bem. Esse mundo hoje que nós estamos vivendo não é dos nossos avós, irmão. Esqueça, já é outro. Os nossos avós, irmãos, não souberam, não sabiam, não tinham noção do que já está rolando aqui hoje. Eles não sabiam, irmãos, nem o que era chamado de vida. Imagina inteligência artificial. Esqueça. Esqueça isso. O mundo que nós estamos vivendo não é o mundo dos nossos avós. Em alguma medida não é nem o mesmo mundo dos nossos pais. E uma característica dessa sociedade pós-moderna é a suspeição. Suspeitam. Suspeição em relação às autoridades, em relação às instituições, às tradições. Há uma hermenêutica de dúvida que paira na nossa sociedade. Uma contestação, um espírito revolucionário, um espírito, às vezes refratário. E muitas vezes esse espírito, essa hermenêutica da dúvida, ela olham para as Sagradas Escrituras como se fosse eivada de erros. E que todo homem inteligente deve colocar os dois pés para trás com suspeição, porque não pode ser o que parece ser aqui. Vamos ter uma dúvida, uma suspeita da palavra de Deus. É triste notar, irmãos, que muitas pessoas que professam ser cristãs, que professam a fé em Cristo, que congregam aí igrejas no Brasil afora, mas que têm alguma reserva em relação à Bíblia. Mas eu quero dizer uma coisa, quando Paulo diz sagradas letras, ele está falando sobre a origem. Nós sabemos que a Bíblia ela tem 40 autores humanos, homens pecadores, que têm suas limitações, mas conforme disse Pedro, como nós estudamos ainda há pouco, homens santos falaram movidos pelo Espírito de Deus. Deus, em última instância, é o autor das Sagradas Escrituras. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados. Irmãos, aqui tem tesouros de instrução celestial. A Bíblia ela tem Deus como seu autor, a salvação como sua finalidade e a verdade sem qualquer mistura de erro. Não existe erro no conteúdo bíblico, irmãos. E a palavra de Deus ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. E, portanto, continuará sendo o prumo através do qual Deus vai julgar a humanidade. E ela continuará sendo infalível até o fim, irmãos. E ela é o padrão supremo pelo qual toda a conduta, todos os credos e opiniões devem ser avaliadas e julgadas. É pela peneira das Sagradas Escrituras. E assim, irmãos, que nós temos visto, as Escrituras é a nossa perspectiva, é através dela que nós enxergamos o mundo, é a cosmovisão cristã. E eu diria que nós devemos agir no mesmo espírito que os irmãos de Tessalonicenses, quando Paulo pregou o Evangelho, eles agiram. E como foi que os irmãos de Tessalônica, eles acolheram a palavra de Deus quando o apóstolo Paulo anunciava a palavra? Eles acolheram, irmãos, de uma maneira correta, que nós devemos acolher dessa maneira. Quando você vai ler, não precisa abrir 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, eu vou ler para vocês. Diz outra razão, ainda nós,
para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes estes, não como palavras de homens, e sim como é verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, eles ouviram a palavra de Deus por meio de Paulo, mas Paulo diz, vocês não acolheram a palavra como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus. Ou seja, a pregação dos apóstolos tessalonicenses receberam um homem, de fato, o apóstolo Paulo, mas eles acolheram aquela palavra como sendo palavra de Deus. Eles eram apóstolos, eles eram veículos de revelação, estavam pregando o conteúdo que estava sendo registrado e está até hoje à nossa disposição, porque nós temos até hoje a carta aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, acessível a nós. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, então, a primeira verdade é essa. As Sagradas Escrituras são sagradas porque sua origem é divina, irmãos. Ela foi inspirada por Deus. Uma segunda verdade que esse texto nos ensina, que eu destaco, é que as Sagradas Escrituras, além de ter origem divina, ela nos conduz à salvação. Ela nos conduz à salvação. Olha o que é que ele diz aqui, olha. Versículo 15 novamente. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo você o quê, irmãos? Sábios para quê? Então é dito aqui que as sagradas escrituras podem tornar-te, falando para Timóteo, sábio para a salvação pela fé em Cristo. É preciso dizer que ninguém é salvo por crer na Bíblia. Nós somos salvos por crer em Jesus e eu vou explicar daqui a pouco isso aqui. Ninguém é salvo por amar a Bíblia, crer na Bíblia, ter um apreço por ela, ter uma afeição pela Bíblia, ter um interesse literário por ela, um interesse acadêmico por ela. Alguns acusadores de nós protestantes, porque nós dizemos só a Escritura, ou seja, somente a Escritura, nos chamam de bibliólatras, de ter olhado para a Bíblia como se fosse um ídolo. Irmãos, nós adoramos a Deus, somente a Deus. Só que esse Deus, ele se revelou para nós por meio de quê? Das Sagradas Escrituras. Entendeu? Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos Deus que se revelou por meio das Sagradas Escrituras, por meio da palavra. E Timóteo conhecia as Escrituras desde sua infância, mas ele foi salvo quando ouviu a pregação do Evangelho, a pregação. Então, ter uma Bíblia aberta em casa, uma Bíblia aberta no escritório, só vai pegar poeira, irmãos. Só vai pegar poeira. Não tem valor nesse sentido, embora seja um símbolo. Esse texto sugere uma pergunta importante. Qual é a relação entre a Bíblia e a salvação? Qual é a relação entre as Sagradas Escrituras e a salvação? E eu estou dizendo aos irmãos, nesta segunda parte, que é esse ponto aqui. Em segundo lugar, qual é a relação entre a Bíblia e a salvação? Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia, ela revela a necessidade de salvação. De forma honesta, de forma clara, contundente, a Bíblia apresenta o verdadeiro diagnóstico sombrio do ser humano. De acordo com Paulo aos Efésios, o homem está morto em seus pecados, delitos e pecados. Incapaz de sair, irmãos, por si mesmo dessa condição. Ele é escravo, ele está morto. O que é que o morto pode fazer? O morto só pode feder. E esse é o diagnóstico sombrio. Chegue em um morto, pegue 2 brasas incandescentes e ponha sobre os olhos do morto para você ver se tem alguma reação. Ele tem reação nenhuma, irmãos. Ele é escravo, embora não admita.
O homem foi criado para viver em comunhão. Na linguagem dos teólogos, filósofos, ele é um sócio-ser feito para a comunhão. Assim como Deus ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele se relaciona desde antes da criação do mundo, nós, como somos criados imagem e semelhança de Deus, também fomos criados para relacionamento. Qualquer antropologia, cristã ou não, diz que o ser humano não foi feito para ficar isolado como eremita, como um arredio do convívio humano. Não dá, irmãos. Porque Deus ele sempre foi uma comunidade e nós fomos feitos para nos relacionarmos. Nossos primeiros pais tinham um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento perfeito consigo mesmo, não tinha nenhuma crise de identidade. Eles tinham um relacionamento perfeito com o próximo e com a natureza, com a criação. E tudo isso foi maculado com a entrada do pecado no mundo. De modo que as escrituras sagradas fazem um preciso e verdadeiro diagnóstico do ser humano. O problema, de acordo com as sagradas escrituras, nunca está fora. O problema está aqui, dentro do nosso coração. O coração do problema é o problema do coração. O problema não vem, irmãos, de fora para dentro. O problema é de dentro para fora. Há nas páginas dos jornais a queda do regime que por 52 anos governou a Síria. Aí o que é que aconteceu? Surge um novo regime, conflitos no Oriente Médio, conflitos na Ásia, conflitos na Europa. O problema do homem, irmãos, não é falta de educação. As pessoas acham que a solução para a sociedade está na educação. Irmãos, entenda bem, o alto comando nazista de Hitler, com exceção de Hitler, todos eles tinham formação acadêmica e falavam 2, 3 idiomas diferentes. Homens com cabedal intelectual exponencial fora da curva. Será que os problemas dele era falta de educação, irmãos? O problema do homem não é falta de educação, embora a educação tenha importância, tenha o seu valor. O problema do homem é o coração. Coração trevoso, coração empedernido, coração refratário, coração contumaz, rebelde contra Deus. A Bíblia faz um diagnóstico. Blaise Pascal, filósofo conhecido mundialmente, ele diz, porque ele era cristão e poucos sabem disso, Blaise Pascal dizia, não há doutrina mais empiricamente comprovada do que a doutrina da queda, do que a doutrina do pecado original. Ligue a televisão e você vai ver se o ser humano é bom ou ele é mau. Em todos os lugares, em qualquer época, nós temos provas incontestáveis que o mundo está de ponta à cabeça. Por causa do pecado. Por causa da ruptura contra o Criador. A queda do homem tornou o homem um ser que está em estado de rebelião, de rebeldia contra o seu Criador. O ser humano ele é inimigo de Deus. Não é à toa que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz, tendo sido justificados, pois pela fé temos o que com Deus? Paz com Deus. E, meu amigo, se nós temos paz com Deus, isso implica que antes nós não tínhamos paz com Ele. Nós éramos inimigos de Deus. Porque, e a Bíblia diz, sendo reconciliados pelo seu sangue. Ninguém reconcilia amigos. Amigos não necessitam de reconciliação. Só existe a necessidade de reconciliação de inimigos, de pessoas brigadas. Nós estávamos afastados de Deus, queridos. Esse é o diagnóstico que a Bíblia faz. Ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta a história da redenção. Porque vejam, irmãos, se ao mesmo tempo as Sagradas Escrituras ela fala da queda do homem, ela também fala da redenção desse homem. E veja comigo, as religiões, todas elas, em linhas gerais, são uma tentativa de resolver o problema por meio dos seus próprios caminhos, seus próprios méritos, se chegar a Deus de sua maneira.
Religião é o homem tentando sair da lama, tentando sair do fosso. Que a religião, irmãos, o que é salvação pelas obras, senão um homem que dentro de um manguezal, ele afunda o pé até o joelho, naquela lama do mangue. Aí sabe o que é que ele faz? Para tirar aquele pé da lama, ele finca e apoia esse pé aqui e tira o outro. E quando ele tira o outro, o que é que esse pé faz? Se afoga na lama também. Isso é o homem tentando ser salvo pelas obras. A fé cristã é o inverso. É subversiva. É paradoxal. A fé cristã diz que, tendo em vista que nós mesmos não podíamos voltarmos para Deus, e nem sequer queríamos voltar para Deus, Deus veio ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo. O Deus eterno, por meio de Cristo, entrando na história, tornando-se um de nós, Ele se fez um de nós. Veio numa missão redentiva. A história da redenção é fundamentalmente essa. Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob o domínio das forças opressivas das trevas, oprimido também por sua própria natureza caída, que ele vivia fazendo a vontade da carne, e também oprimido por um sistema como um todo, e por fim, oprimido pelos adversários das nossas almas, o príncipe das potestades do ar. O mal, irmãos. E Cristo venceu tudo isso na cruz. Carne, diabo, mundo, e triunfou. E disse: Pai, está tudo consumado. Portanto, irmão, Jesus Cristo é o nosso Salvador. A Bíblia não salva, ela aponta para o Salvador Jesus Cristo. Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos Deus, mas a Bíblia revela quem Deus é. E revela quem é o Salvador do mundo. Terceiro lugar, e uma terceira verdade deve ser lida e dita à luz desse texto, é que a Bíblia ensina. O que é que a Bíblia ensina sobre a Bíblia? As Sagradas Escrituras são verdadeiras e confiáveis. Leia comigo o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Eu só quero pegar essa parte aqui. Depois eu vou trabalhar no resto do versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, qualquer pessoa que começa a meditar nas Sagradas Escrituras com afinco, denodo, com tempo, com zelo, ele vai entender que há coisas difíceis de entender na Bíblia. Existem paradoxos na Bíblia, há perguntas para as quais nós não temos as respostas, e é uma característica do próprio tolo dar a resposta para toda pergunta. Irmão, se você conhece alguém que ele tem resposta para toda pergunta, provavelmente você está diante de um tolo. Porque uma das características de um tolo é que ele tem resposta para tudo. E há perguntas que nós não temos respostas. E é sábio reconhecer limites. E quando a gente chega no limite, a gente põe a mão na boca e dá glória a Deus. E diz: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Não passar do limite. A pergunta para as quais nós não temos resposta. Agora, algumas coisas estão muito claras quando a gente olha o todo desse livro. A Bíblia, quantos aqui, irmãos? Quantos aqui? Pergunta de vestibular do Enem dos crentes agora. Quantos anos durou o processo de toda a construção da Bíblia, a formação da Bíblia? Alguém sabe dizer aqui? 1.600 anos em torno. 1.600 anos, 40 autores diferentes.
e que no decurso da história tem transformado vidas, famílias e nações inteiras. Quais são as marcas das Sagradas Escrituras? Inspiração, toda a Escritura inspirada por Deus. A Bíblia, irmãos, ela não é um registro de ideias humanas eivadas e passíveis de erros. Sagradas Escrituras é o registro da revelação de Deus, sendo o Espírito Santo o agente dessa revelação. Essa palavra usada aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, essa palavra usada de inspiração aqui, irmãos, ela precisa ser considerada. Ela só aparece aqui em toda a Bíblia, essa palavra inspirada. Essa é a tradução mais clara. Significa que ela foi soprada por Deus. Tem origem em Deus. Sabe qual é a palavra no grego? Theospneustos. Theopneustos. Soprada por Deus. Deus sopra nos autores. Só aparece aqui o termo theopneustos. Não aparece em outro lugar na Bíblia. E essa tradução aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, era uma tentativa de tornar mais claro o leitor, para dizer que as Sagradas Escrituras ela tem origem no próprio Deus. O termo grego nada tem a dizer sobre os autores humanos, mas ela tem a ênfase cai sobre o autor divino, que é Deus. Ela foi soprada por Deus de modo que o texto pode ser descrito como produto do sopro de Deus. A origem é o próprio Deus que levou homens a registrarem esse conjunto de livros, essa biblioteca, porque Bíblia é uma coletânea de livros. Os remidos confessionais, respondendo a uma heresia do século XIX. Qual é a heresia do século XIX que surgiu com os teólogos liberais? Eu acho que vocês já ouviram falar. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Irmão, isso surgiu do seminário do inferno, viu? E aí o que é que acontece? Eles dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Graças a Deus, os teólogos dos séculos XIX, confessionais, respondendo aos hereges, esses gigantes se levantaram e disseram que essa inspiração, não contém, ela é a palavra de Deus. E ela tem 4 aqui, inspiração pode ser apresentada de 4 maneiras: plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. Ela é plenária por quê? Porque toda a Escritura inspirada por Deus, do Gênesis ao Apocalipse, irmãos. Ela é dinâmica por quê? Porque Deus não anulou as características dos escritores. Por exemplo, Deus respeitou as idiosincrasias de cada autor. Por exemplo, quando os que analisam o texto bíblico, os exegetas e os que trabalham mais precisamente com os manuscritos, o que é que acontece? Eles percebem que, por exemplo, o grego que Pedro escreveu era um grego fraco. Grego fraco em que sentido, irmãos? Se você pega uma pessoa com várias graduações, principalmente na língua portuguesa, se ela começa a escrever, há uma diferença gritante onde alguém que terminou o Mobral, porque você vai perceber que há pontuação, vírgulas, a questão dos porquês. Uma pessoa que não tem muito conhecimento da língua portuguesa, ele não sabe nem a diferença entre o porquê separado, porquê junto com acento, porquê, entendeu? Então, quando eles pegam o texto grego que Pedro escreveu, eles já dizem, olha, o texto grego que Paulo escreve já é um texto mais fino, mais polido. Por quê? Porque o conhecimento de Paulo era maior do que o de Pedro, mas Deus fez questão de preservar as características desses autores, por isso que ela é dinâmica. Pedro escreve, ele não tinha esse domínio tão grande da língua grega. Percebe ali um grego mais fraco, porque o Espírito ele não anulou a personalidade dos seus autores, dos escritores. Paulo tem um perfil diferente, porque Paulo era um homem de mente arguta, um homem inteligente.
Então tem essa dinâmica, mas as Sagradas Escrituras também é inspiração verbal. Por quê? Porque Deus revelou através de palavras, e todos os autógrafos originais são palavras de Deus. E também ela é sobrenatural, por ter sido originado no próprio Deus. E os efeitos também são sobrenaturais. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor dela está do seu lado, que é Deus. Pegue qualquer livro aí, best-seller, o autor não sabe nem que você existe. Você lê, ele não sabe de onde você é. A Bíblia não. Quando você medita nela, o próprio autor dela está do seu lado e opera na sua vida de forma extraordinária. Nós só estamos aqui, irmãos, porque em algum momento o Evangelho nos alcançou e as verdades contidas nesse livro explodiram dentro do nosso coração. E por isso que nós estamos aqui. O Brasil, irmãos, ele tem enfrentado, para ficar só apenas no contexto aqui do Brasil, não mundial, não global, ele tem enfrentado 2 atentados contra a palavra de Deus. O primeiro é liderado por um movimento que tenta reduzir a Bíblia a um manual apenas de ética, de um elemento só de regra de conduta, mas que não tem nada metafísico. Eles fazem subtração da Bíblia. Por exemplo, alguém chega para você e diz: olha, rapaz, tu tão inteligente, você é um universitário, você é um professor, você é um advogado, você é um homem inteligente, um homem culto. Como é que você aceita a ideia de que teve um homem que veio do céu e que se fez gente, que nasceu de uma virgem? Como é que tu acredita em uma coisa dessa? Que entrou no útero de uma virgem, morreu numa cruz, passava pecadores. Isso não existe, isso não é racional. É assim que eles fazem. Eles querem tirar todo o elemento sobrenatural das Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro movimento, que é um atentado contra a palavra de Deus. Isso é irracional, eles dizem. Então, todo elemento sobrenatural, metafísico, é posto de lado. Isso é uma tentativa, irmãos, do liberalismo francês e alemão. Isso não é novo não, irmãos. Isso respinga nas igrejas aqui. Começou lá atrás. O liberalismo teológico nas escolas teológicas francesas e alemãs, de suprimir as realidades sobrenaturais. Então esse movimento ele fazem subtrações. Só que existe outro movimento. Se o primeiro, dos teólogos liberais, ele suprime qualquer elemento de milagres e metafísico, o outro movimento, irmãos, que acontece são os movimentos pentecostais, que fazem adições. O que vale é a experiência, não o que está escrito. Ah, mas eu tive uma experiência com Deus. Então, parece que a minha experiência, ela está acima das Sagradas Escrituras. E aí, meu irmão, por meio disso aí, abre-se a porteira para todo tipo de loucura que tem sido dita e que tem sido feita e realizada em nome de Deus. Ou seja, um movimento subtrai e o outro movimento adiciona. Isso não é novo, irmãos, isso não é novo. No século XVII, quando a França tinha sido fortemente influenciada pela reforma protestante, uma reforma que não avançou mais na França ainda, por causa da tirania de um grupo que estava no comando da França naquela época, que era a família Médici, que era uma família tirânica. Mas, enfim, os franceses, uma parte substancial da França, tinha aderido à reforma protestante, e eles produziram um documento da reforma, e a Confissão da Igreja Reformada Francesa, de 1559, o texto é lindo, irmãos, e preciso, e o texto é irretocável sobre esse assunto que eu estou tratando, sobre nem adicionar e nem subtrair.
Diz assim, irmãos, olha o documento de quando é, de 1559, diz assim: não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer das Sagradas Escrituras, fazer qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem antiguidade, nem costumes, nem multidão, nem sabedoria humana, nem os pensamentos, nem sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os conselhos, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a estas santas escrituras, mas ao contrário, por elas é que todas estas coisas se devem disseminar, regular e reformar. Irmãos, nada está acima das Sagradas Escrituras. Nem adicionar, nem subtrair. Ela é inspirada, e por ser inspirada, ela é suficiente, ela tem autoridade. A Bíblia é suprema autoridade em questão de fé, em questão de conduta. E eu volto a dizer, no campo da pós-modernidade, que é esse que nós estamos vivendo, irmãos, há muita gente que diz: eu sou remido, eu sou crente, eu creio na Bíblia, mas eu não aceito todas as coisas que estão na Bíblia. Ou seja, o indivíduo ele se torna senhor, enquanto deveria submeter-se à autoridade das Escrituras, a um espírito de submissão. E ele tem, na verdade, um espírito de insubmissão à verdade. E aí é a relativização da Bíblia. Irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. E em quarto lugar, para nós terminarmos, o caráter funcional da Bíblia. Leia novamente comigo o verso 16 para nós fecharmos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para o ensino, para mais o que, irmãos? Para a repreensão e para o quê? E para mais o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. As Escrituras também, irmãos, elas são úteis, elas são inspiradas por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação da justiça. Depois de afirmar o caráter divino, a Bíblia é a palavra de Deus, o apóstolo apresenta o caráter funcional. Essa Bíblia ela funciona para quê? É para estar no Salmo 90, aberta da nossa sala, da nossa casa, pegando poeira? Não. A Bíblia ela é útil e ela serve a vários propósitos. É assim que o apóstolo Paulo diz aqui. Basta fazer uma leitura honesta da história, irmão. Se você ler a história, você vai ver que escolas, universidades, centros acadêmicos, eles foram oriundos da contribuição cristã das Sagradas Escrituras. Os Estados Unidos, irmãos, ele foi fundado por teólogos protestantes cristãos de Bíblia à mão, usando uma linguagem nordestina com a Bíblia debaixo do sovaco, irmãos. Vocês sabem quais são as maiores universidades do mundo? Oxford. Vocês sabem quem foi que fundou Oxford? Foram os cristãos puritanos, irmãos, com Bíblia à mão. Qual é a universidade do mundo? A Universidade de Harvard. Sabe quem Harvard é? Harvard é um teólogo puritano. John Harvard. Oxford, Princeton, Yale, Harvard, tudo isso que agora os incrédulos tomaram contas, que os ateus estão ensinando, foram fundadas por cristãos de Bíblia à mão. É impressionante como tudo isso nasceu desse reconhecimento da utilidade das Sagradas Escrituras para os mais variados campos do saber. Todas essas universidades, elas não começaram como universidades, elas começaram como seminários teológicos e ao lado delas foram anexando todas as áreas do saber, filosofia, ciência, biologia, e foram mostrando. Nessa época, a teologia era considerada a rainha das ciências. Então, as Sagradas Escrituras ela é útil, primeiro, para a repreensão. Quando Paulo diz que ela é útil para a repreensão, é porque ela corrige aquilo que é errado.
Então isso significa que está escrito, ela denuncia o pecado, quer no campo moral, comportamental, intelectual, doutrinário. Por isso que ela repreende as Sagradas Escrituras. Mas além de ser útil para a repreensão, o texto diz que é útil para a correção. Ou seja, como fazer o que é certo. Uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento indica a ideia de restauração de algo que tinha saído de sua condição original ou de sua condição adequada. Então, as Sagradas Escrituras, ela coloca as coisas no prumo de volta. Corrigir algo que estava torto. Traz ao prumo, útil para a educação na justiça. Como permanecer no caminho certo. A ideia aqui é de treinamento positivo, disciplina, aperfeiçoamento. Então, o remido, o cristão que estuda a Bíblia e que aplica o que aprende, ele cresce, irmãos, em santidade e evita muitas ciladas e perigos. Qualquer um que medita, que rumina e que coloca isso em prática, irmãos, tem muitas feridas que ele evitaria na sua vida. Sabe por que tem muitas pessoas que chegam ao longo da vida cheio de cicatrizes? Eu estou falando de cristãos. Muitas dessas cicatrizes seriam evitadas se as Sagradas Escrituras fossem colocadas em prática. Eu não estou dizendo que ao colocar as Sagradas Escrituras em prática nós não vamos sofrer. Aqui não é universal não, irmãos. Nós sabemos que o sofrimento ele é inerente, mas a verdade é que muitos do nosso sofrimento são por falta de instrução bíblica e de colocar em prática até às vezes desobediência à palavra de Deus. Então veja que ela é útil aqui para ensinar, para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça. E aqui eu quero trazer uma palavra aos pais, especialmente aos pais. Criar filhos, vocês sabem, não é uma tarefa fácil, irmãos. Filhos é bênção, mas é pesado o ministério. E o melhor recurso, o mais eficaz recurso para você formar um homem, formar uma mulher, é fazer que Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo fizeram, educá-los desde criança nas Sagradas Escrituras. É fazer o que essas duas mulheres fizeram, desde a infância, ensinando a educação cristã, dar ao seu filho, irmãos. Uma boa educação, ela é importante, mas se seu filho não for catequizado, e não pense que eu sou católico ao usar essa palavra catequizado, essa palavra catequese, ela é de Gálatas, mas isso é outra história, depois eu vou dizer aqui a vocês. Se vocês não doutrinar, se vocês não catequizar na verdade do Evangelho, seu filho pode ser um excelente profissional, mas a alma dele estará em perigo. Se você tem criado seus filhos para ser um bom advogado, um bom médico, e não tem criado ele para Deus, você fracassou, irmão. A alma dele está em perigo. Vai para o inferno, com diploma. Ele pode ser um excelente profissional. Portanto, as Escrituras são úteis para todos nós e nós precisamos desse entendimento. E eu quero encerrar aqui com a aplicação para a minha vida e para a sua. Irmãos, a Bíblia não é qualquer livro. Ela não é qualquer livro. Uma pessoa que diz que a Bíblia é um livro comum, essa pessoa, irmãos, ela é de uma ignorância absurda. Absurda. Não tem nem como mensurar o quanto essa frase ela é tola. Mas vamos a alguns fatos, porque a Bíblia não é um livro comum. Em primeiro lugar, a Bíblia não é um livro comum porque ela mudou a história das civilizações. Vocês estão pensando que o Ocidente que nós estamos inseridos, ele foi influenciado totalmente pela Bíblia, irmãos. Não é um livro comum, porque ela mudou a história de civilizações. Ela fundou direitos universais, justiças sociais de civilizações. Ela se fundamentou nas Sagradas Escrituras. Hoje tem direitos universais no mundo de justiça que traspassaram culturas de geração em gerações. A Bíblia ela foi usada, irmãos, para o fim da escravidão. Poucas pessoas sabem disso.
principalmente na abolição da escravidão na Inglaterra por John Newton, usadas pelas Sagradas Escrituras. Irmãos, existem princípios, quem for da área da justiça aqui sabe, existem princípios jurídicos modernos que vocês descobrem que estão recheados de conceitos bíblicos. A Bíblia influenciando a área da justiça. Eu duvido muito que um livro comum tenha feito tantos efeitos positivos como a Bíblia. Segundo, a Bíblia não é um livro comum por causa da precisão textual dela, a sua confiabilidade histórica. Nenhum documento antigo é tão seguro textualmente como a Bíblia. A Bíblia tem o texto sagrado confiável, irmãos. E eu vou dizer uma coisa a vocês. É o maior desperdício, irmãos. Deus delega esse tesouro a nós e nós negligenciarmos. Se a pregação que o irmão Jorge Noda não trouxe ontem não lhe constrangeu, irmão, você está morto faz tempo. Porque quando ele disse ali que a pessoa estuda 6, 7 anos para ser médico, depois faz 2 anos ali de pós-graduação para se tornar um bom médico. A pessoa estuda não sei quantos para ser um advogado. Às vezes, um atleta se esforça não sei quanto tempo para disputar e correr para ganhar uma coroa, uma medalha, um troféu. E nós temos as Sagradas Escrituras, que é o maior tesouro, e nós acordamos todos os dias, vamos dormir, olhamos páginas das redes sociais, mas não examinamos as Sagradas Escrituras. Não memorizamos as Sagradas Escrituras, não sabemos nem sequer, muitas vezes, de defender a nossa fé diante do incrédulo. Porque Pedro diz, olha, é para que vocês saibam responder, a esperança com vocês, quando vocês forem perguntados, para que saibam responder. Irmãos, que Deus traga arrependimento para nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender da nossa conduta e termos zelo pelas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou ficar em pé. Vamos orar. Pai Santo, Pai de misericórdia, Deus bondoso, tem misericórdia de nossa vida, Senhor. O teu povo, Pai, está tendo fastio da tua palavra. Tu tens visto a nossa negligência, Senhor, a nossa falta de zelo pelas Escrituras. Nos perdoe, Senhor, nos traz arrependimento. Que a nossa vida, Senhor, passe por uma mudança. Que nós venhamos ter lealdade a Jesus, amor pelas Sagradas Escrituras, zelo por esse livro tão santo, Senhor, que homens morreram por essas verdades, sangue foi derramado, Senhor. Homens que pavimentaram o caminho até nós por meio de sangue, para que essas Sagradas Escrituras pudessem chegar aqui. Nós temos hoje países, Senhor, que as Sagradas Escrituras é proibida. E nós temos essa palavra e temos negligenciado. Deus, mude a nossa vida, Senhor, para que nós não possamos desprezar algo que o Senhor não despreza. Deus, nos dá consciência de que tudo o que Tu quer para nós está aqui. Livre da preguiça, do relaxamento, e que nós sejamos pessoas profundas nas Sagradas Escrituras, pessoas plantadas na Bíblia, Senhor. Obrigado por esses 2 dias que tivemos aqui, pelas pessoas, Senhor, que vieram, as que trabalharam, as que ministraram aqui. Deus, obrigado por tudo. Nos despede em paz. E ao acordarmos amanhã, a primeira coisa que nós viemos fazer, Senhor, não é correr para esse mundo agitado, mas é correr para o bálsamo que é a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. A nossa certeza, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Não deixe de prestigiar a nossa cantina, também a cocada de